Oi, pessoal do segundo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Gente, olha, só passando para informar, tá bom? Que já foi divulgado lá no Google Sala de Aula, coloquei também no Discord, tá? Os professores estão botando no WhatsApp, quem tem, né, o WhatsApp com vocês, sobre as consultas com a psicóloga, tá bom? É importante, é um momento interessante, né? Todos nós, né, estamos passando, vamos dizer assim, por momentos difíceis e tudo mais, às vezes entediante, às vezes realmente complicado, financeiro, né, de saúde e tudo mais. Então, aproveita essa oportunidade que a escola está colocando, tá bom? Outra coisa, gente, toda segunda-feira eu vou estar postando esses vídeos de manhã, então vocês têm aula sim de geografia, tá? Então, olhem lá. A gente vai ter aula ao vivo? Vai, tá? Eu estou me organizando junto com o Paulo para a gente fazer uma live, tá bom? E aí eu comunico bem direitinho. Mas, a priori, se organizem, tá? Até para ficar mais fácil de estudar. Se eu postei os vídeos, assiste os vídeos, olha os slides, começa a fazer as atividades, tá? Coloquei o módulo 1 semana passada, vou colocar o módulo 2, tá bom? Que vão servir como nota para vocês, tá? Esse é um momento que a gente tem que aprender junto, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando lá pelo Google Sala de Aula ou pelo Discord, que eu vou estar sempre respondendo, tá? Caso alguém, né, não tenha essa apostila ou esteja sem, entre em contato com o Paulo, com o Envídio, que foram liberadas as senhas da Plural. Né? A Plural é uma plataforma onde ficam os livros, onde dá para fazer aula ao vivo, tem umas coisas interativas interessantes, questões para resolver, tá? Então, peçam o acesso, tá bom? Lá da Plural, da plataforma, ok? Então, gente, o que mais? Tá? Então, ó, agora, tá? Eu vou colocar aqui os slides, lembrando que eu vou também colocar no Google Sala de Aula, tá bom? E nós vamos dar continuidade que a gente estava aprendendo sobre população, tá? Hoje a gente vai ver outros aspectos da população, ok? Então, vamos lá. Gente, seguinte, tá? Volta aqui um pouquinho, pronto. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura econômica e o IDH. O IDH é um Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que ele mede quanto daquele país, vamos dizer assim, ele está desenvolvido, que eu consigo ser de melhor maneira, né? Vamos dizer assim, mais igualitário na área da saúde, da educação, tá? Da moradia. Então, ele leva esses aspectos que dão qualidade de vida a uma população, ok? Aqui é, né, a capinha, nós estamos no capítulo 3, tá bom? E nós vamos falar sobre a população, sua estrutura econômica e trabalho, tá? Não tem como eu falar da população de um país sem levar em conta a questão do trabalho lá. É tanto que, por exemplo, mesmo em meio a uma pandemia, porque a gente não tem a cura nem vacina, né, os países estão flexibilizando, não foi só o Brasil, a sua volta, né, para o mercado, a volta das pessoas para o mercado de trabalho, para as indústrias e tudo mais, porque o viés econômico, ele para, né? E parece que às vezes ele é mais importante que as vidas, né? Mas enfim, vamos ver aí. A estrutura econômica e o trabalho, tá? Para compreender as relações entre a população, o mercado de trabalho de diferentes formas de desemprego, né? O nosso país ele estava com um leve crescimento, né, de empregos, vagas de emprego, frentes de emprego, e aí com a pandemia a gente teve altos índices de desemprego. Eu garanto que muitos de vocês conhecem ou têm parentes que ficaram desempregados durante essa pandemia, né? Pois é. Então, assim, é bem complicado, tá? Principalmente aqueles, né, que tinham carteira assinada há pouco tempo, que não puderam pedir auxílio, né, e tudo mais. Então, assim, é bem complicado essas questões e o índice de desemprego, ele vem aumentando assustadoramente, né? Se vocês forem um dia ver os Cines, né, os Cines são os locais criados pelo governo para as pessoas, né, se cadastrarem e procurarem emprego. Gente, é muito, muito grande a vaga, assim. É muitas pessoas e muito poucas vagas, né? Eu mesmo, assim que me formei, eu fui no Cine, atrás de emprego, não tinha, né? E tudo mais. Aí a gente começa, né, a fazer um nome no mercado, vai conhecendo pessoas e tudo mais, mas, assim, eu ainda passei uns 3 meses procurando e tudo, e eles diziam que, para mim, que o meu problema é porque eu já era formada, né, já era qualificada demais. E aí eles só tinham subempregos, né? Enfim. Ainda fui atrás de emprego para trabalhar num cruzeiro, né? Mas aí vai, tá? Identificar as características do desemprego, do trabalho informal e da terceirização no trabalho. Então, a gente tem
uma subdivisão do emprego aqui no Brasil, que é o trabalho informal, que são aquelas pessoas que não trabalham de carteira assinada nem nada, tá? E a terceirização, ou seja, em vez de eu fazer um concurso público, de eu contratar alguém de carteira assinada, eu contrato uma empresa que ela faz um contrato, né, com o empregado, que ele vai prestar serviço durante um determinado período de tempo. Então, uma terceirização, por exemplo, lá na UES, eles não fizeram mais concurso para o pessoal da área da limpeza, né? Serviços gerais, limpeza. Então, eles contratam uma empresa, né, que ela vai fazer essa prestação. Ah, mas o trabalhador ele ficou doente. Ah, e ele não veio trabalhar hoje. Ele não presta contas para a UES, ele presta contas para a empresa do qual ele foi contratado, tá? Com isso, né, são cada vez salários mais baratos, é cada vez mais precarizado e tudo mais. Tá bom? Refletir a respeito das questões sobre as mulheres brasileiras no mercado de trabalho. As mulheres brasileiras estão cada vez mais adentrando ao mercado de trabalho. Com isso, aquelas taxas de fecundidade, lembra que a gente falou? Foram caindo, né? Porque se a mulher ela estuda mais, ela trabalha mais, ela vai ter menos filhos, né? Então, as mulheres estão adentrando, estão se formando muito mais, né? Você pode ver pela diferença, né? Eu lembro quando eu estava no Fundamental 1, todos os meus professores eram mulheres. No Fundamental 2, eu tinha alguns homens. No médio, já mudava a característica, já eram poucas professoras. E no nível superior, eu tive de professora mulher, de 4 anos de faculdade, eu tive 4 professores mulheres na época do meu bacharelado. Quando eu fui fazer a licenciatura, que já foi muito tempo depois, né? Quase 6 anos depois, aí eu tive mais professoras mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão adentrando mais ao mercado de trabalho, tá? Tendo oportunidades. E reconhecer as questões acerca do trabalho infantil e do trabalho escravo no Brasil. Os principais conceitos que a gente vai aprender de população, mercado de trabalho. Lembrando que vocês não estão no mercado de trabalho, vocês nem são empregados, né? Vocês são ocupados. Então, quando você vai preencher uma ficha, você preenche como ocupação, estudante. Por quê? Porque você não gera renda para o governo. Você não paga tributação de impostos diretamente. Então, vocês não estão dentro do mercado de trabalho. Assim também como os aposentados, tá? Então, a gente tem esses dois, vamos dizer assim, dessas duas pontas, os jovens, né, e os idosos. O desemprego, né, que como eu falei, vem aumentando e é um problema social muito grande, né, porque acaba levando à marginalidade, né, o alto índice de alcoolismo, suicídio, dentre tantas coisas. Trabalho informal e terceirizado, as mulheres no mercado de trabalho, trabalho infantil e trabalho escravo. Gente, dia 12, né? Foi dia dos namorados, um dia desse, né? Só que dia 12 também é outro dia, tá? Muito importante, que é o dia, né? Quem acompanha até as redes sociais da escola, ela fez lá uns cardzinhos falando sobre isso, que dia 12, né, é o dia de combate ao trabalho infantil, tá? Trabalho infantil é crime, você deve ligar para o Disque 100 e denunciar. Ai, professora, mas é melhor ele estar na rua, é melhor ele estar trabalhando que estar na rua desocupado. Gente, a função da criança é ela o quê? Aprender, a brincar, a estudar, tá? E não estar trabalhando. Porque se ela está trabalhando, alguém está lucrando com o trabalho dela. Isso é crime, tá bom? E aí, né, até tem aquela chargezinha ali, né? Aquela cardzinha ali. Por trás de um pequeno explorado, há sempre um grande explorador. Então, essa é a lógica, tá bom? Ai, professora, mas eu trabalho escravo. Não, você não trabalha escravo. Se você ajuda a sua mãe, se você ajuda o seu pai, é uma ajuda em casa. Já está dizendo nome, é uma ajuda, não é um trabalho. Você não tem uma carga horária de 12, tá? De 10, 8 horas. Você ajuda a lavar uma louça, a lavar uma roupa, um prato, tá? A ajudar alguma coisa, tá bom? Então, é uma ajuda, não é um trabalho. Diferente de quem está, né, quebrando rochas, quem está vendendo balas no sinal, quem está pedindo, né, quem vende aquelas coisinhas dentro dos ônibus, né? Então, é crime e deve ser denunciado, ok? Por isso que é interessante não dar, porque esmola e tudo mais para criança, eu sei, eu também tenho pena, gente. Mas é porque alguém está lucrando com isso, né? E existe, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger essas crianças e tudo mais, tá bom? Então, é crime e que isso fique bem claro, tá? Então, dia 12 é o dia de combate
Aqui no nosso estado a gente sabe que tem vários casos e tudo mais, e existe sim programas do governo, né, que é o menor aprendiz ou jovem aprendiz, onde você vai aprender uma ocupação que não necessariamente você vai utilizar, mas que você vai estar aprendendo, vai estar estudando e tudo mais, né? Aquele meu primeiro emprego do governo, aí sim. Mas você está colocando uma criança de 5 anos para estar quebrando pedra ou vendendo bala no sinal, né, gente? Setores da economia. A economia, gente, ela é dividida em 3 setores, tá? O primeiro setor é o setor da agricultura, da pecuária, do extrativismo. O Brasil, como eu falei para vocês, é o setor que ele mais ganha dinheiro, porque o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro é Brasil. Então, a área de maior investimento, maior tecnologia do Brasil é o setor primário. Em segundo lugar, né, o segundo setor que a gente tem é o setor industrial, onde ficam as indústrias e a construção civil. E o terceiro setor é o comércio e o serviço. Qual a diferença, professora? Gente, serviço é tudo aquilo que alguém presta para mim. Então, por exemplo, se eu vou para um médico, ele presta um serviço para mim, ele vai tentar me dar um diagnóstico e tudo mais. Não é um produto, não é um comércio, é um serviço. Professor, você não leva a aula dele para casa, você leva os conhecimentos, é um serviço. Diferente de uma loja que você comprou uma roupa. Aí é comércio, é um produto, ok? Transição da PEA dos países subdesenvolvidos, ou seja, os países, nós temos a população economicamente ativa, que é justamente essas pessoas que estão na faixa etária que deveriam estar trabalhando e gerando, né, lucro, gerando impostos e tudo mais para o governo. Com o passar do tempo, a gente tem uma diminuição da mecanização, né? Um aumento da mecanização do campo e, com isso, a diminuição da mão de obra, né? Cada vez mais as pessoas estão trabalhando menos na área rural, porque as máquinas substituíram as pessoas, tudo é muito, né, com muita tecnologia e tudo mais. Como é o caso do uso de drones para olhar as vaquinhas em vez de um vaqueiro e tudo mais. O deslocamento da população para os centros urbanos, então se essa pessoa não tem mais trabalho na área rural, ela vai tentar a sede das cidades, né, ou as grandes cidades, são as capitais. Industrialização dependente do capital e da tecnologia estrangeira, setor secundário não chega a absorver a mão de obra e aí nós temos o êxodo rural, né? Então, muita gente, né, não consegue mais trabalho, essa saída do campo para a cidade é o que a gente chama de êxodo rural. E aí nós temos a macrocefalia urbana, ou seja, o crescimento muito grande da malha urbana. Como assim, professora? A gente vai estudar a urbanização mais na frente, mas o que eu quero que vocês entendam é que as pessoas não têm como situar nos bairros mais nobres, no centro da cidade, então elas vão ficando cada vez mais na área periférica, e com isso vai aumentando as cidades, né? Por exemplo, eu moro muito perto do limite Fortaleza-Caucaia, então muita gente, eu tenho vários alunos de uma escola aqui próximo, que moram na Caucaia e estudam em Fortaleza, porque é mais barato um aluguel lá do que aqui em Fortaleza. Mas, né, onde tem melhores escolas, mais emprego e tudo mais, é Fortaleza que é comparada a Caucaia, entenderam? Pronto, essa é a lógica. Então, elevado crescimento da população acima da criação da infraestrutura urbana. Fortaleza não consegue mais, né, segurar esse grande contingente populacional e eles começam a ir para outros lugares. Aí vão para Eusébio, vão para Messejana, Maracanaú, Messejana faz parte, vão para o Eusébio, Maracanaú, Caucaia. O IDH, tá? O IDH é aquele Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E aí, quanto mais próximo do valor de 1, mais desenvolvido é o país. Então, no último, esse aqui não é o de 2018, né? Deve sair, ele sai a cada 2 anos. O último diz que em primeiro lugar está a Noruega, em segundo a Suíça. O Brasil aparece aqui, ó, na 79ª posição, tá? O Brasil teve até um aumento nos últimos anos, mas acabou caindo. A Venezuela ainda está na nossa frente. O México. E aí, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai levar em conta a questão da alfabetização, da longevidade, o PIB, né? Quanto de produto bruto, de dinheiro aquele país tem, como é distribuído para a sua população. É tanto que, em contrapartida do IDH, nós temos o Índice Gini, né? Que é o índice que mede o quê? O grau de desigualdade social de um país. E aí nós temos, olha, quanto mais populoso um país, quanto mais populoso uma cidade, nós temos a maior quantidade de emissão de carbono. E aí mais nós temos a questão da pegada ecológica, já foi questão do Enem de 2018, que é justamente, vamos dizer assim, quanto de consumo
e descarte você tem numa determinada cidade relacionada à população. E aí, quanto mais próximo do número 1, nós temos o IDH, e o Gini, quanto mais próximo do número 0, nós temos a menor concentração, né, de renda da população, ou seja, diminui a desigualdade social também. Apesar de ainda ser muito elevado, a gente nota que o Brasil vem melhorando esses índices. Como eu falei para vocês, o IDH, para ser calculado, ele é baseado na saúde, na educação e no padrão de vida, né, na renda, na distribuição dessa renda. E o DH, né, ele é um índice de desenvolvimento humano, que é uma forma de mensurar, né, e comparar a qualidade de vida entre os outros países do mundo. Quem realiza as pesquisas de IDH é o PNUD, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, em parceria com o Censo. E aí, como eu falei para vocês, o mundo está se modernizando, o mundo está mudando e várias fábricas, né, indústrias, hoje você já não vê mais tantos trabalhadores, você vê máquinas. Porque máquinas não ficam doentes, máquina não precisa pagar férias, 13º, né, auxílio, você precisa dar manutenção e pronto. Não fica reclamando. Então, é o que a gente chama de desemprego funcional, ou seja, onde as máquinas estão substituindo a função das pessoas, tá? E aí, o que é que acontece, professora? E aí, gente, as pessoas têm cada vez mais se especializar, né? Porque essas máquinas, mesmo que não precisem mais, né, elas substituam as pessoas, mas elas precisam de manutenção, elas precisam de alguém que crie o software. Então, sempre vai ter que ter o humano, mas ele vai ter que estar mais especializado, ele vai ter que estar mais munido de tecnologia para poder lidar com essa situação. As novas tecnologias da informação e automação é a forma de comercialização que atinge, embora de modo diferente, o mercado de trabalho de todos os países do mundo. Na fotografia, a gente vê, né, uma linha de montagem de peças toda robotizada. E aí nós temos o PE, como eu falei, que fazem parte, né, que é a população economicamente ativa, onde estão todos os empregados como os desocupados à procura de emprego. Ocupados podem ser empregadores, empregados, trabalhadores que exercem trabalho por conta própria, economia formal e informal. Então, estão dentro do PEA. E existe o PEI, tá? Que é a população economicamente inativa, ou seja, a população que não trabalha regularmente, são aquelas pessoas que vivem de bico, né? De contrato, alguém chama ali para fazer uma limpeza, uma coisa. São o caso dos estudantes, dos aposentados, presidiários, doentes, os inválidos e as pessoas que vivem de algum tipo de auxílio, tá bom? Austrália, tá? Os países, né, que têm uma melhor pé, vamos dizer assim, né, a população no mercado de trabalho, nós temos a Áustria, né, no setor primário, a gente vê que ela é um país desenvolvido, porque ela tem mais pessoas no setor terciário, assim como a Itália. O Brasil é um país emergente, então a gente vê que ainda tem uma grande quantidade de pessoas que trabalham mais muita gente no setor terciário e no setor primário. Setor secundário de indústria e construção já não tem tantos. Já no México, né, a gente já tem uma diferença, tem menos gente trabalhando no primário e mais gente no secundário e terciário. E o Peru, a gente vê ainda que é um país, né, que ainda tem muita gente trabalhando no setor primário, pouca gente no secundário, pouca gente no terciário. E a Etiópia, né, que é um país bem, vamos dizer assim, com muitos problemas econômicos, sociais, estruturais, mais da metade da população vive do setor primário, que é, né, agricultura, pecuária, extrativismo. Uma pequena parcela do secundário, que é a indústria e construção civil, e o resto comércio e serviço, tá? Que é muito pouco. Então, aí a gente consegue ver de acordo, né, com quais são as áreas que esse país tem mais trabalhadores, como é que está essa questão da desigualdade, do desenvolvimento e tudo mais. Desemprego, né? Como eu falei para vocês, as taxas de desemprego aqui no Brasil vêm aumentando nos últimos 2 anos, tá? E com essa pandemia ainda está bem maior. O governo lançou alguns programas, né? Como Carteira Verde e Amarela, onde o trabalhador tinha sua carga horária reduzida, mas não mudava o salário dele, ou diminuía a carga horária, mas não desempregava ele, né? O governo paga uma parte, a empresa outra. Tudo isso para tentar manter os empregos, porque é interessante para o governo ter emprego, né? Formal, porque assim tem a contribuição. Então, toda vez que você pega o seu salário ali, que você pega de carteira assinada, tem um percentual que você nem chega a ver. Ele já é descontado direto, né, para as tributações do governo. Fora a questão do imposto de renda e tudo mais, tem que ser declarado anualmente para aqueles que ganham mais de R$28 mil ao ano.
O nível de emprego é uma medida de saúde da economia. Considera-se uma situação de desemprego as pessoas que estão à procura de emprego, mas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. E tem muitos, né? Alguns porque não são qualificados, outros porque são muito novos, outros porque são muito velhos, e assim vai, né? Aqui na minha rua tinha uma colega, ela está na Alemanha agora. Ela passou 4 anos procurando emprego, ela era formada em administração, começou em especialização, mas não tinha, e ela já estava com mais de 40. Então, assim, tudo isso pesa no mercado de trabalho, tá? Situações graves de desemprego têm efeitos diretos na sociedade e na economia e podem gerar em determinadas situações um ciclo prolongado e ascendente de desocupação. Então, aqui, ó, um desemprego mundial, né? A gente vê que Portugal passou por grandes problemas, né, nos últimos anos. Muitos jovens saíram de lá e migraram para outros países da União Europeia por causa da questão do desemprego que não tinha. Eu lembro que uma vez um colega que estava fazendo um curso lá em Portugal mandou uma foto, né, de uns papeizinhos colados, né, dizendo assim: não tenha pressa de se formar, você não terá emprego. Então era bem pesado, né? A Grécia também passou por grande problema nos últimos anos, né, de recessão econômica e de desemprego, mas vem melhorando nos últimos anos, né? O da Grécia ainda é um valor muito alto, né? A gente está vendo aqui 21% em 2017, mas Portugal já conseguiu melhorar, a Irlanda também, a Espanha, né? Portugal foi um dos países da Europa referente nessa questão da pandemia, no cuidado com a sua população e tudo mais, até porque lá é uma população com muitos idosos. A gente até viu nas pirâmides etárias, né? Taxa de desemprego, né? A gente está vendo que está aumentando e tudo mais, e está atrelada àquelas questões que eu falei, né? De tecnologia, né? Pessoas que não estão dentro, vamos dizer assim, que não sabem mexer, né? Que não se adaptam às novas condições do mercado, falta de oportunidade, de estudo, e agora com a pandemia também, né? Setor da economia informal, são aquelas pessoas que fazem o trabalho dela por ela mesma, né? Principalmente feirantes, ambulantes, né? Vendedores, vamos dizer assim, formais, que acontece sempre aquele episódio chamado RAPA, né? Que é quando o governo passa, quando a prefeitura manda os seus fiscais, e se o pessoal não tiver autorização do governo, né, da prefeitura para ficar naquele local, é levada a mercadoria, né? As pessoas são levadas presas e tudo mais. Então, o setor informal são desses, né, vendedores, né, que eles, como eles não pagam tributação para a prefeitura, então meio que eles são caçados, tá? O setor informal é a parte que não aparece nas estatísticas, né, a economia oficial. Não é tributado nem monitorado pelo governo, não contribui para a previdência social e é desconsiderado na contabilidade do PIB. É tanto que com esse auxílio emergencial, muita gente, entre aspas, foi descoberto pelo governo, porque viram quantos trabalhadores existiam no setor informal, né, que era um número muito maior do que eles esperavam. Então, realmente é o setor, né? E aqui na nossa cidade, que ela é turística, vocês já devem ter visto as feirinhas, né, lá na beira-mar, em outros lugares. Tudo aquilo são os trabalhadores informais, que são a forma que eles têm, né? De, já que não conseguiram um emprego formalizado de carteira, literalmente conseguir sobreviver. A economia subterrânea envolve uma gama extensa de atividades, desde comércio, ambulantes, oficinas, fundo de quintal, a prostituição, a venda de, né, o narcotráfico, o mercado de pessoas, o mercado, né, mercado negro de vender coisas, né, vamos dizer assim, ilícitas e tudo mais. Então, tudo isso está relacionado à economia informal. Porque como o governo, né, como o Estado, ele não consegue verificar aquilo, então fica nesse sentido, tá? Nós temos também aqui na fotografia de um vendedor em uma rua da cidade de Calcutá, na Índia, né? A economia informal responde pela maior parte do PIB e da força de trabalho em países subdesenvolvidos. Ele provavelmente não tem empregado, tudo que tem aí ele mesmo fez, ou a família ajudou a produzir e vendem. A economia informal, a gente vai vendo, né, que nós tivemos um aumento nos últimos anos, né? Vocês mesmos devem conhecer muitas pessoas que ficam desempregadas e vão vender pratinho, vão vender lanche à noite, né? Porque é justamente isso, elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho, né? Viram Uber. Então, acontece muito isso, tá bom? A gente tem aqui a terceirização. Eu sempre pergunto meus alunos quando eu estou dando essa aula, onde está a indústria da Nike? Vamos fazer uma aula de campo na indústria da Nike. Cadê a indústria da Nike? Onde é que fica? Valendo. Ela não existe. A Nike, ela não tem uma indústria, tá? Ela tem um setor de publicidade e propaganda, de design, que fica lá em Nova York, Los Angeles,
tá? Mas indústria ela não tem, ela sai procurando países do mundo todo onde tem trabalhadores que vão fazer o produto dela mais barato em menos tempo e melhor qualidade. E é isso que ela leva em conta. Então, seu tênis, ele pode ter vindo de Sobral, como pode ter vindo da China, e você está pagando a marca Nike. Tá? Então, e por isso que aqueles produtos do AliExpress, do Wish é tão barato, porque são produtos que vêm normalmente da China, onde as condições de trabalho é bem precário, né? As pessoas ganham por centavos, a carga de horário de trabalho é muito alta, tá? E aí eu dou uma dica de filme, é a indústria norte-americana, tá? Que foi o documentário que ganhou o Oscar 2020, que ele vai falar justamente isso, né? Uma empresa da General Motors, ela vai embora, quebra, vai embora, e aí ficam os trabalhadores daquela cidade sem emprego. E aí o governador, o prefeito fazem, né, uma parceria com uma empresa chinesa de vidro para ela vir, já que a infraestrutura estava toda montada e tudo mais. E quando chega lá, os trabalhadores, tanto os norte-americanos quanto os chineses, têm muita dificuldade, porque são relações diferentes, o salário é menor, a carga horária de trabalho é muito maior, a cobrança, a qualidade e tudo mais, tá? Então, é a questão da terceirização, como eu estava explicando para vocês. Eu tiro essa obrigação minha. Por quê? Porque se um funcionário dessa morre, perde um dedo, alguma coisa, ninguém vai culpabilizar a Nike. Vai colocar a culpa, né, culpabilizar a empresa que contratou ela. Que aí pode ser, sei lá, a Grendene, a Mariazinha Calçados, enfim. A terceirização trata do processo que envolve a contratação de outra empresa para fornecimento de determinados tipos de mão de obra, para a manutenção do ambiente de trabalho. Também é o caso de muitas multinacionais que subcontratam fábricas, como eu estava citando o exemplo da Nike, e de outros países para a produção de sua mercadoria com o objetivo de diminuir os custos. Na imagem, né, a gente vê uma trabalhadora chinesa em 2015. Gente, eu já vi vários relatos, uma vez eu trabalhava até numa escola, que o aluno disse que achou numa blusa daquelas de time, que tem uma etiqueta larga assim, um papelzinho escrito em chinês, tentou traduzir, e era uma trabalhadora pedindo socorro e tal, para onde esse produto tinha chegado, porque ela trabalhava 12 horas de emprego, sofria de assédio moral, né? Não tinha como deixar os filhos e tudo mais, era um pedido de socorro, assim, então é bem complexo. E eu não vou longe não, viu? Porque até a Inglaterra, país ocidental, moderno e tudo mais, estavam com um projeto de lei, não sei se passou ou não, que os motoristas dos ônibus de lá usassem fraldas. Fralda, Raquel? Para ele não ir no banheiro tanto. Gente, isso é muito louco, assim, essa lógica do trabalho, ela é execrável, sabe? É bem puxado, terrível. A terceirização geralmente, né, está em países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é muito barata. E aí, professora, por que ela não sai desse trabalho? Meu amor, se ela sair, tem mais 30 ali na calçada querendo ficar. E ela vai trabalhar onde? Com o quê? Não tem trabalho para todo mundo. A gente viu que os índices de desemprego aumentaram cada vez mais no mundo todo. É praticamente inexistente e os incentivos fiscais são generosos. Então, tudo para a empresa ir para lá e muito pouco para o trabalhador. Tá? Mulheres, agora vamos falar das mulheres no mercado de trabalho, né? Como eu falei para vocês, o rendimento, as mulheres são há mais tempo no mercado, né? Elas trabalham mais, porque elas têm dupla, tripla jornada de trabalho, porque elas cuidam de casa, cuidam do filho, cuidam dos pais e ainda trabalham fora. Mas, infelizmente, né, elas têm um rendimento salarial diferente. E ainda tem empresas, empregadores que preferem contratar homem do que mulher, mesmo que seja uma função que ambos possam exercer tranquilamente, né? Há esse preconceito ainda. E aí a gente vê a média salarial. Diminuiu essa desigualdade, mas ainda é muito grande. Né? Nós temos também a questão do trabalho infantil, né? Como a gente estava falando, que nas áreas mais pobres do mundo, onde a taxa de fecundidade é muito elevada, a renda familiar é baixa, né? Então, essas crianças, para ajudar no orçamento familiar, elas não frequentam a escola, elas ajudam a família e, né, vira um ciclo vicioso, porque nunca vai ser rompido, né? Vão ter outros filhos que vão trabalhar ali, não vão estudar e não vão mudar essa rotina. O trabalho infantil em 2016 afetou a vida de 150 milhões de meninos e meninas com menos de 17 anos no mundo. A fotografia é de um menino trabalhando em uma máquina de costurar em Nagaur, na Índia. Trabalho escravo, né? Gente, trabalho escravo, análogo, né, de escravidão, ou seja, trabalho escravo é todo aquele trabalho que você não é remanejado com dinheiro.
Ah, eu vou trabalhar com fulano, ele vai me dar roupa. Trabalho escravo. Ah, eu vou trabalhar ali para ajudar, vou tirar aquela meninazinha do interior que ela não está fazendo nada, eu vou trazer para trabalhar comigo, ela vai ter comida, roupa, trabalho escravo. Tá? Trabalho escravo. Trabalho, ele tem que ter uma remuneração rentável, tá? Se ela não tiver isso, é trabalho escravo. E o que é o análogo? É em condições muito parecidas com o trabalho escravo. Ano passado teve uma grande denúncia, não sei se vocês viram, estavam construindo um condomínio de luxo, lá para o lado do Papicu, por ali, e aí eles chamavam pessoas, trabalhadores do interior e tal, e eles ficavam em situações muito precárias, gente, não tinha banheiro, tá? Eles tinham que fazer as necessidades ali próximo da obra mesmo, não tinha um local, né, para fazer as refeições direito, não tinha um local de dormir e tudo mais, e era para um condomínio de luxo. E aí foi descoberto, foi denunciado, foi fechado, esses trabalhadores, né, tiveram direito a receber os atrasados, até atrasado estava o salário deles, e eles meio que já começavam com uma dívida, porque como a empresa trazia eles do interior, então dizia que já estavam, quando ele chegava aqui, eles tinham que pagar a passagem, a comida que tinham sido feito por eles. Tinham que pagar como? Trabalhando. Então, a questão análoga é essa. Você até recebe um salário, mas você fica numa condição escravizada, né? Que é a escravidão por dívida. Tá bom? E isso acontece muito com os trabalhadores da cana, que eles são contratados no período de plantio do corte da cana, principalmente ali na região centro-oeste, né? Nos interiores do sudeste, do sul do Brasil também. Tinha até aquela novela Rei do Gado que retratava sobre isso, né? E aí esse trabalhador é contratado para realizar um serviço em um local bem distante, onde é cobrado, né, uma dívida, e assim que ele chega lá, só do fato de ter sido pago a passagem dele, ele já começa com uma dívida, ele só pode comprar as coisas no local específico que é designado, né? Ele não tem, vamos dizer assim, condições necessárias para dormir e tudo mais, ele tem que comprar suas próprias ferramentas de trabalho. Então, tudo isso é um tipo de escravidão, escravidão por dívida, e não pode, é crime. Com o tempo, com a remuneração é muito baixa, os valores da dívida vão só crescendo, as cifras são bem superiores aos salários contratados e o trabalhador é impedido, né, de saída, até de liquidar, até acabar com a sua dívida. Um mecanismo de que se vale alguns contratantes para prender o trabalhador é o confisco do seu documento. Professor, por que eles não vão embora, não fogem e tudo mais? Meu amor, eles ficam com os documentos, as pessoas ficam com medo, tá? Então, eles seguram os documentos prometendo que vão assinar a carteira, que vão fazer aquilo, aquilo, outro e nada. Tem um documentário, eu assisti esses dias, muito bom, tem no YouTube. É o Garoto 23, que conta a história de um campo de concentração de trabalho escravo de meninos negros, tá? No interior de São Paulo. Então, vai falar sobre isso, né? Era um campo da nazista que teve aqui, tá? De um grupo que eles não eram nazistas, eles eram integralistas, que era o grupo brasileiro, né? De uma versão, vamos dizer assim, neonazista que teve aqui no Brasil. E aí eles procuravam só crianças negras com o intuito de dizer que iam, né, tirar do orfanato, dar estudo e tudo mais, e não era para eles trabalharem, eles apanhavam, então eram condições de vida bem ruins, bem difíceis para eles, tá? E, né, e aí, né, alguns, quando ficaram mais velhos, conseguiram fugir e tudo mais. No trabalho, né, um espaço rural, a falta de possibilidade de transporte também impede, né, a questão da fuga. No documentário ele até fala que passou 3 dias andando até conseguir chegar numa cidade, assim, que as pessoas pudessem receber ele e tudo mais. A distribuição de renda, né, no nosso país, qualquer lugar do mundo, se estiver tendo uma aula de geografia e for falar de desigualdade social, o Brasil é o exemplo clássico, tá? É o exemplo. E aí dou outra dica de filme, quem quiser ver A Lavanderia, é do Netflix, do ano passado, muito bom, que vai falar sobre a desigualdade social, as formas de lavagem de dinheiro e tudo mais que colaboram com essa distribuição de renda desigual, onde eu tenho 10% da população brasileira que só tem 50%, que tem 50% de toda a riqueza do país, 40% com 40% da riqueza e só 10% do Brasil, não, 50% do Brasil que só recebem 10% de salário, vamos dizer assim, de renda. Então, a gente vê nesse gráfico, né, que 46% das famílias do Brasil recebem salário até 1.356, 20% do Brasil recebem de 1.356 a 2.034 e 16% recebem de 2.034 a 3.900.
acima disso vai cada vez, né, diminuindo, e a gente tem pessoas muito ricas aqui. Rico não é o cara que tem a sua, vamos dizer assim, o seu Corolla, a sua Range Rover lá e tal, não. É o cara que tem muito, mas muito dinheiro. Para vocês terem ideia, os 4 milionários do mundo, né? O Ceará ele tem 4 milionários, né? O Brasil tem bilionários. Então, assim, isso, né, essa grande desigualdade social, a gente consegue ver aqui, né? Na diferença das pessoas que pegaram a pandemia, né? Essa doença foi trazida pelos ricos que vieram, né, de São Paulo, que vieram da Europa para cá, e quem mais tem sofrido são as periferias, as pessoas pobres que não têm acesso a um hospital e tudo mais. Né? Então, essa desigualdade a gente consegue ver. A gente consegue ver também que essa desigualdade está atrelada à cor da pele. Né? E aí a gente está tendo essas manifestações nos Estados Unidos, né? na Europa, e teve aqui também, sobre a questão dos negros, né? Do tratamento com as pessoas, né? Da população negra, e nos outros países também com a questão dos latinos, dos africanos, dos imigrantes, tá? De uma maneira geral. Então, a gente sabe que se a pessoa nasce negra numa comunidade, as chances dela adentrar o mercado de trabalho, dela ter um emprego, vamos dizer assim, digno, né, dela conseguir fazer uma universidade, né, fazer um curso universitário é cada vez menor. Em contrapartida, o número da população negra, né, que se encontra dentro carcerária é muito grande. Então, a gente vê essa desigualdade. E, gente, tem muito preconceito velado na nossa cidade. Você vê uma vaga de emprego que o cara diz assim, boa aparência, ele está dizendo na cara que ele não quer negro. Tá? Porque quem é que vai atrás de emprego com a sua pior aparência? Né? A questão de algumas empresas, né, não querendo contratar porque a pessoa tem um cabelo black, porque a pessoa tem, né, algum tipo de, né, traços que ela acha que não é condizente e tudo mais. Então, isso mostra a realidade, né, desigual do nosso país, relacionada principalmente aos afrodescendentes. Gente, então, olha, agora eu vou passar um mini videozinho, tá? Falando da mulher no mercado de trabalho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Pronto. É um mini videozinho, tá? Para vocês prestem atenção aqui. No Brasil, mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupando cerca de... No Brasil, somos mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupamos cerca de 43% das vagas de emprego. Apesar de nossa participação no mercado de trabalho estar em crescimento, 57% das brasileiras trabalham fora, há um abismo quando se fala dos tipos de ocupação, dos cargos e dos salários das mulheres. Nós ainda somos maioria nas funções consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, por exemplo, somos 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essas profissões. Por outro lado, apenas 19% dos cargos de alto escalão das empresas brasileiras são ocupados por nós trabalhadoras. E mais da metade das empresas no país assumem não ter mulheres em cargos de liderança. Quando se fala de salário, as diferenças persistem. Enquanto a renda média dos homens é de mais de R$ 1.800 por mês, nosso rendimento médio é de R$ 1.288, valor 30% inferior. No caso das mulheres negras, o abismo é ainda maior. A média salarial delas é de menos de R$ 950 por mês. Apesar de receberem salários maiores, a jornada semanal dos homens é de cerca de 40 horas, enquanto nós, mulheres, trabalhamos quase 57 horas por semana. Então, pessoal, tá? Como você pode imaginar, isso, tá? metade da população brasileira são mulheres. E essa população está cada vez mais qualificada no mercado de trabalho. Quase 50% da força econômica ativa no Brasil são mulheres. 58% dos universitários são mulheres. Mas quando a gente olha para o